Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Minhas rainhas, as rainhas deste canal. Vamos lá para mais uma leitura. Hoje eu vou usar novamente o tarô da Maria Padilha e o oráculo do coração da Patrícia Maldonado. E eu estava aqui me preparando para iniciar a leitura e várias interferências. A leitura de hoje, eu já havia recebido algumas mensagens antes de começar a leitura e eu estava aqui, começo, não começo, gravo, não gravo, o que eu faço? Aí decidi gravar. Eu peço perdão porque eu tô rouca, a minha voz não está boa, então perdoem aí a minha voz hoje, tá bom? Perdoem os barulhinhos também, que eu moro aqui, já falei, eu moro próximo à avenida, e tudo faz parte da leitura, tudo faz parte da energia da leitura, tá bom? Então, eu me preparando aqui para fazer a leitura de hoje e várias interferências, várias interferências. Fui sentar na cadeira, caiu um parafuso da cadeira, eu tive que ir lá, apertar o parafuso, fui pegar uma chave na caixa de ferramentas, aí eu vi que na caixa de ferramentas o molho de chaves estava faltando algumas chaves, eu falei, bom, do nada uma chave não sai andando sozinha, né? Ela deve ter sido retirada aqui do molho de chaves, e aí então, tudo faz parte da leitura, né? A gente pensa assim, por que a chave estava faltando no molho de chaves, né? Para apertar chave de apertar parafuso, né? Eu não sei como é que chama o nome. Enfim, mas é isso. Então, tudo faz parte da leitura. Aí, essa semana, eu fui ao supermercado e eu comprei algumas coisas e já tinha coisas de Natal na prateleira, e nós estamos, né, em setembro, ainda no mês de setembro. E eu lembrei que eu já tinha comprado essa vela vermelha pro Natal, que eu amo o Natal, eu amo decoração de Natal, eu amo tudo de Natal. E eu falei, eu vou colocar essa vela vermelha na leitura de hoje. E aí eu fui colocar ela aqui no vidro, no suporte, e ela não encaixou. E o tema de hoje é dualidades das chamas gêmeas, tá? Eu comecei a ver tarô um pouquinho antes de descobrir essa questão das chamas gêmeas, e desde lá para cá eu tenho feito boa parte da minha jornada espiritual. Uma parte dela foi também através do tarô. E você pode perceber que os assuntos eles vão se misturando, mas todos têm uma finalidade, né? Porque tudo nesse mundo é dualidade. Então, nós temos que discernir bastante, a gente tem que ter bastante discernimento, bastante calma, bastante entendimento e não se desesperar, né? Porque antes de eu começar a leitura tiveram várias interferências e a vela não coube aqui na vasilha. Eu tive que tirar uma parte dela aqui embaixo para encaixar no potinho. E eu fiquei pensando, né, que tudo o universo conversa conosco, o universo comunica, né? O que será que o universo estava querendo dizer para mim? Tipo assim, a vela não encaixa na vasilha que você quer colocar na leitura, mas eu dentro de mim, como eu sou teimosa, né? Como eu sou muito teimosa, eu falei, não é que não vai encaixar, eu vou fazer encaixar. Eu vou fazer encaixar essa vela porque eu quero colocar essa vela agora lá na leitura e eu quero que ela encaixe. E aí eu tirei a parte com a faca e encaixei ela aqui. Então, esses são pequenos exemplos de como o universo sempre está conversando com a gente e de que também o outro lado, né, que
tem coisas como, por exemplo, num relacionamento que nunca vai encaixar e às vezes a gente quer fazer forçadamente encaixar num recipiente. Então, às vezes a gente quer fazer a nossa chama gêmea encaixar com a gente. E às vezes essa pessoa não é a nossa chama gêmea. A gente vai falar provavelmente bastante também sobre essa questão de alma gêmea, chama gêmea, almas afins, toda essa questão aqui no canal, né? Aos pouquinhos. Quero passar para vocês a minha vivência, o que eu aprendi, o que eu me decepcionei achando que era uma verdade e não era. Então tem toda essa parte também que às vezes a gente quer encaixar uma pessoa, a gente descobre que é uma chama gêmea e a gente quer encaixar aquela pessoa como chama gêmea e às vezes ela nem é nossa chama gêmea, ela só é uma pessoa que veio nos ensinar alguma lição no caminho da nossa espiritualidade, que a gente começa, sem dúvida nenhuma, com essa questão da chama gêmea. A gente começa então o nosso caminho de evolução espiritual através do descobrimento que existe esse mundo vasto e imenso e contraditório e cheio de dualidades, que é o mundo das chamas gêmeas. E é o que nós vamos falar hoje, a dualidade das chamas gêmeas. A dualidade que, como chamas gêmeas, nós temos que enfrentar. Todas essas dificuldades e dualidades e muitos sinais e muitas sincronicidades, não é mesmo? E tudo faz parte, isso que eu estava contando para vocês, tudo faz parte do campo da leitura. E eu já percebi isso quando eu assisto outras tarotistas e muitas vezes elas comentavam, olha, isso faz parte do campo da leitura, o que acontecer durante a leitura também, nada é por acaso, tudo faz parte. E realmente, hoje eu estando aqui como tarotista também vejo que realmente tudo isso faz parte da leitura, assim como essa caixinha do oráculo do coração, que ela já está toda remendada, toda rasgadinha, toda machucada. Eu acho que assim, quase no final da jornada de chamas, é como que a pessoa tá, né? Já toda remendada, toda quebrada, toda rasgada, e ainda assim ela tá com o coração bem colorido, né? Com o coração aí cheio de cores ainda para pintar a vida aí da cor que ela desejar. Então vamos lá? Vamos começar? Eu vou usar então Maria Padilha e o oráculo do coração. Vou deixar aqui do lado as caixinhas. O aqui eu também vou deixar aqui do lado, que eu vou usar ele só depois. E vamos começar com a Maria Padilha. Se vocês escutarem uns barulhinhos, gente, é da minha cadeira. Minha cadeira faz uns barulhos estranhos também, então tudo faz parte aí da leitura. Lembrando que nós estamos quase chegando, estamos no mês de setembro de 2025, estamos daqui a 2 dias chegando no equinócio de primavera aqui no hemisfério sul. E ele vai entrar dia 22 às 15 horas e 19 minutos no horário de Brasília. E eu lembrei de dar uma olhadinha porque a energia muda bastante, né? Quando a gente entra na primavera, a energia ela acaba, acredito que ficando mais alegre, né? Mais alegre, mais descontraída. E é isso, então vamos lá. Vou cortar aqui.
aqui. Lembrando que os vídeos de tarô são vídeos que eles não possuem um tempo fixo. Os vídeos são atemporais, que significam que se você estiver vendo ele hoje, ou daqui um mês, ou daqui um ano, não tem importância. Ele vai continuar fazendo sentido, porque é quando você sincroniza, você se conecta com a energia da leitura. Tá bom? Então vamos ver o que as cartas nos trazem hoje. Eu também recebi algumas informações canalizadas antes da leitura, porque eu tava assim, eu tava, faço ou não faço a leitura? Faço ou não faço a leitura? Faço ou não faço a leitura? Enfim. E aí resolvi fazer, porque agora já é de madrugada, madrugada de sábado. Hoje já é sábado, para amanhecer, né? Sábado. E aqui onde eu moro é muito barulho, porque do lado, eu moro do lado, na verdade, em cima aqui, numa avenida, onde passa muito carro, muito caminhão, muita moto, existe muito movimento aqui. Então, esse horário é o melhor horário para gravar. E como eu estava rouca, eu falei assim, eu não sei se eu gravo ou não gravo. E aí teve todos esses empecilhos antes da gravação. E aí eu resolvi gravar mesmo assim. Então vamos lá. Que os nossos amigos espirituais nos guiem no dia de hoje com a nossa leitura. Que nossa cigana nos traga a mensagem do coração de hoje para essas almas cansadas, essas almas aflitas que são as almas de chamas gêmeas, de almas gêmeas, almas que no decorrer da vida vão ficando muito cansadas com o trabalhar da vida, com a insistência de amores vazios e que nos decepcionamos, com a canseira que é quando você descobre que está realmente numa jornada de chama e que provavelmente você é uma dessas pessoas especiais que o universo escolheu para incumbir você e o seu parceiro ou a sua parceira de trazer para a Terra uma mensagem bonita de amor, uma mensagem onde o amor prevalece acima de tudo, de todos, de todas as coisas, de todas as dificuldades, de tudo que tenta impedir e atrapalhar, assim como a leitura aqui, as energias estavam tentando atrapalhar o início da leitura. Assim, muitas vezes as energias do universo, as energias ditas negativas ou energias densas, elas também não querem que o amor prevaleça aqui na Terra. E as chamas gêmeas normalmente são sementes estelares, são crianças que nasceram especiais, são crianças que Deus plantou algo muito especial no coração delas, para fazer um trabalho no mundo, O trabalho das chamas gêmeas não se resume somente em um ser humano ter um relacionamento amoroso com outra pessoa. O relacionamento das chamas gêmeas, em essência,
ele inicialmente é mais espiritual do que propriamente dito físico, porque muitas vezes as chamas gêmeas, elas se conhecem num âmbito virtual ou espiritual antes mesmo e se identificam, né, nesse âmbito, nessa esfera energética antes mesmo de ter um encontro físico, tá? Então, existem bastante descrições na internet sobre isso tudo, mas cada pessoa tem uma perspectiva. Eu também posso falar um pouco do que a minha percepção sobre o que eu vivi também, né? E é isso, então vamos lá agora. Tava embaralhando aqui, me concentrando, falando. Agora eu vou pedir para que saiam as cartas. Vocês viram que o baralho não quis falar, né? Não caiu nenhuma carta aqui. Então vamos lá. A dualidade das chamas gêmeas. O que a espiritualidade, o que Maria Padilha, o que a espiritualidade hoje traz para nós em relação à dualidade dessas duas almas tão lindas que estão buscando o amor entre elas, o amor universal, o seu propósito de vida e o propósito maior, que é o propósito de Deus em unir essas duas criaturinhas maravilhosas aqui na Terra, esses dois abençoados. Gente, olha, quando eu pego o baralho aqui para falar com vocês, eu espero, assim, eu me divirto. Eu quero fazer o máximo o meu trabalho de uma forma amorosa, divertida. Então, não se surpreendam se eu soltar umas gargalhadas no meio da leitura, que eu tô sendo eu mesma aqui e tô tentando fazer aqui o meu trabalho da melhor maneira possível. E olha a carta aqui, abrimos a leitura. A janela da casa. Que incrível. Que incrível. A janela da casa. E aí eu também estava no supermercado essa semana e eu amo essas suculentas, gente. Olha que coisa mais fofa. Dá para ver aí no vídeo, não dá? Eu dispus elas aqui na mesa de uma forma que eu pudesse também colocar as cartas, porque a minha mesa é pequena, tá? E são muito lindas, né, gente? Parece de plástico, mas é de verdade. De verdade, é muito linda. E sem contar que eu gosto também, né, de ter plantinhas. Eu estou me tornando aquela senhora, né, uma jovem senhora, como eu digo, né, que eu me considero uma jovem senhora. Uma jovem senhora das plantas. Eu amo plantas, eu amo chás. E eu tenho que tomar cuidado para não ir nesses lugares e trazer mais planta no supermercado, por exemplo, e trazer mais planta do que comida para casa, né, gente? Que eu sou dessas. Então, vamos lá. Às vezes o baralho não quer falar, né, gente? Então, a gente também tem que respeitar aqui. Vamos ver. Opa, saiu uma. O baralho quer falar com a gente. Vamos lá. Ok. Ok.
não, aqui já tá. Aqui. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver. Vou deixar essa carta aqui. A minha mesa é pequena, então acredito que agora dê pra ver direitinho, né? Pessoal, são meus primeiros vídeos aqui no canal. Eu peço que todo mundo que tenha, né, um amorzinho aqui pelas leituras, pela tarotista de vocês aqui. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá? Por enquanto eu não tenho leituras. Por enquanto eu não tenho leituras particulares. Assim que eu disponibilizá-las, eu vou avisar aqui pelo canal, ok? Vamos lá? Para com nossas dualidades das chamas. As dualidades das chamas. O que nós temos que saber sobre a dualidade das chamas? Ui, essa quis voar, hein? Essa foi uma voadora, hein? Daquelas voadoras que é a mesma coisa quando você conhece. Quando você vê a sua chama gêmea pela primeira vez e aí você fala assim, ai, essa foi uma voadora no peito, hein? Gente, a sensação é quase essa, né? A sensação é quase essa. A pessoa chega na nossa vida, muda tudo. Essa carta virou 2 vezes já, né? Vamos ver se ela vai sair, que ela tá tanto querendo aparecer aqui. Aí a pessoa chega na nossa vida, a nossa vida tá lá toda quadradinha, ou toda certinha, ou ao contrário, nossa vida já tá ruim. Aí chega a pessoa, acaba de bagunçar tudo que você achava que era certo no mundo, e essa pessoa vem e desconstrói tudo que você imaginava que era o correto, né? Mais uma. Aí, mais uma. Ok. Aqui, tá dando pra ver? Tá dando pra ver sim. Fundo do maço, a estrela de Davi. Essa mensagem que a carta traz, ela já diz aqui, ó, aponta uma vitória na área da vida do consulente, que será revelada pelas cartas ao redor. Então vamos ver aqui o que as cartas nos dizem aqui. Vamos lá. A primeira carta, né? A janela. Definitivamente, quando a gente conhece essa pessoa e a gente nunca nem tinha ouvido falar de chama gêmea, e essa pessoa definitivamente abre uma janela, né? Ela abre uma janela, ela abre uma porta, totalmente com uma visão totalmente diferente do que você já havia imaginado na sua vida. Às vezes a sua vida estava lá naquele relacionamento falido, naquele relacionamento sem amor, você já estava cansada ou já não tinha mais nada para fazer ali, e aí a pessoa aparece, abre uma nova visão, né? Abre uma nova visão para você e
você realmente começa a enxergar o mundo de uma nova maneira, né? Você começa a enxergar o mundo de uma nova maneira. Eita, olha só. Eita, vamos virar tudo aqui. Eita, olha quem tá aqui. Já tem um moço bonito aqui, hein, meninas? Olha só. Eita, que saiu outro moço aqui, gente, tá cheio dos meninos aí, cheio das chaminhas. Será que é uma dessas, é a falsa chama gêmea, né, gente? Porque tem isso também, né? Tem a falsa chama gêmea. Tem a falsa chama gêmea também. Tem a falsa chama gêmea. Parece que ele tá em chamas aqui, né? Então, quando a gente conhece esse homem, né, as meninas aí, quando conhecem esse homem, ou mesmo sem conhecê-lo, mas conhecem ele através da energia dele, viu ele numa foto, ou tem algum tipo de contato energético somente pelas redes sociais, né? Porque normalmente as chamas gêmeas, elas demoram bastante em se falarem fisicamente uma com a outra, porque nesse processo de se conhecerem, as duas pessoas, elas têm um trabalho interno da espiritual estelar, né? Um trabalho, aqui tem até umas estrelas, né? Um trabalho de interno, de amor próprio e de autoconhecimento, de amor próprio, porque a pessoa precisa trabalhar dentro dela toda a questão de insegurança que ela tem em relação a ele e em relação à sua chaminha, a sua outra parte, né, da chama. Então, ele fica muito em dúvida. Então, normalmente, quando o homem e a mulher estão nessa fase, né, toda de se conhecerem, mas não conversam entre si, chegam muitas dúvidas, né? E aí, muitas vezes, o rapaz, normalmente é assim, né, gente? Existem casos e casos, eu vou falar aqui do que eu conheço, tá? Então, com certeza existem outros tipos, outros modelos de relacionamento, então eu vou falar daqui do que eu conheço por chamas, tá? Ele se sente muito bloqueado, né? Ele se sente bloqueado porque ele ainda não quis aceitar, né? Porque ele fica em negação. Ele nega que ele tá nessa experiência de chama, porque normalmente esse moço era aquele cara que, digamos assim, tinha várias garotas, ou mesmo ele é casado e tá num compromisso, e aí esse compromisso que ele tem é casado. Quando ele conhece a moça, a chama dele, a mulher, né, a chama dele, ele fica totalmente perturbado, né, gente? E a pessoa fica bem com a cabeça a milhão, porque aí começa a ver sincronicidades, a pessoa começa a entender coisas que antes não entendia, ele começa a ver coisas que não entendia, o coração bate, né, duplamente, parece que você tem dois corações dentro do peito batendo ao mesmo tempo. O coração pega fogo, uma atração inexplicável, né, pela mulher que ele conhece.
pode ser essa mulher aqui, né? Digamos que seja ela, né? E ele sonha com essa mulher, né? E ele resiste a todas as mudanças que ele precisa fazer dentro dele para poder se acercar a ela. E ele tá querendo tirar a roupa dela, né, gente? Aqui tá querendo tirar o vestido dela, né? Por isso que a chama dele tá queimando aqui. Então, muitas vezes esse homem, ou ele é solteiro e é daquele Dom Juan, né? O Dom Juan que tem várias garotas, ou ele é casado, comprometido, e para ele fazer todo o processo de interno dele, de chama gêmea, de semente estelar e de tudo mais, ele vai precisar fazer um movimento. Olha o movimento dessa chama, né? Ele vai precisar fazer um movimento enorme dentro dele, um trabalho interno, de amor próprio, um trabalho de caráter, amor próprio, de entendimento das coisas, de relacionamentos amorosos. Ele vai entender como, ele vai ter que fazer uma retrospectiva dos relacionamentos que ele já viveu. Ele provavelmente nesse meio tempo está se sentindo infeliz no relacionamento que ele está confuso. Se ele tem várias meninas e é solteiro, ele também está confuso, ele não tem certeza sobre essa mulher. Então, realmente, ele vai se sentir assim, ele vai resistir às mudanças todas que ele precisa fazer, né? Ele vai falar com ele mesmo: eu não consigo seguir adiante, eu não tenho forças, porque normalmente nesse período, né, que a pessoa começa a entender sobre chamas gêmeas, a gente fica muito cansado espiritualmente. Várias vezes a gente quer desistir de tudo, né? E aí vem o universo e bombardeia a gente com vários sinais, né? E ele fala, né? Depois que eu te conheci, minha vida mudou completamente. A minha vida se transformou depois que eu te conheci. Eu sinto resistência da minha própria energia. Eu sinto essa resistência ao redor de mim em fazer o que eu tenho que fazer. Por isso que as chamas gêmeas demoram tanto tempo para entrarem em contato umas com as outras no mundo físico. No 5D, eles já estão conversando energeticamente, tá vendo? Ela também tá com essa chama aqui, né, atrás dela, e ele também. Mas no 3D, aqui na matéria, eles ainda não se falam. Então ele sente muita resistência, porque essa mulher, ela não vai falar com ele, porque ela já fez o trabalho de amor próprio dela. Ela não vai entrar em contato com ele, porque ela vai deixar ele fazer o papel de homem dele, fazer o trabalho interno, o trabalho de amor próprio, às vezes o trabalho espiritual, porque cada pessoa é diferente, né, gente? São várias nuances, né? Aqui eu tô pegando mais ou menos um apanhado geral das energias, mas existem tantos outros detalhes, tantas outras coisas. Gente, eu tô suando aqui, se vocês soubessem o calor que eu tô sentindo, que eu tô suando, e eu acho que é energia da leitura, porque quando eu comecei não tava assim. E ele fala também: eu me sinto preso a você, na sua energia. Ele fica preso na energia dessa mulher, porque ele é verdadeiramente encantado por ela. Olha como ele olha, né, fixamente para ela, e quase pegando fogo, né? Por isso que eu acho que eu tô com calor aqui. Então, e é isso. Quando a mulher conhece o homem que é a chama, ou o homem conhece a mulher que é a chama,
começam as dualidades, né? As dualidades de energia, porque são duas pessoas diferentes, né, gente? Muitas pessoas falam, as chamas são concebidas pelo universo e divididas de uma única centelha divina, vamos colocar assim. Eu não concordo muito bem com essa colocação, mas aí é um assunto para uma outra hora, com um assunto mais aprofundado sobre espiritualidade, que a gente pode até falar em outra leitura. Eu perdi o fio da meada aqui que eu estava falando. Então, e aí, sim, dividi em dois, né? Mas eu não acredito, porque quando ele conhece ela e ela conhece ele, são duas almas diferentes, em dois corpos diferentes, dois espíritos diferentes, mas que, como eu que acredito em outras vidas passadas, e que nós somos o mesmo espírito reencarnando várias e várias reencarnações e várias vidas, só trocando a vestimenta, né? Mas o espírito aqui continua mesmo, é tanto que o espírito dos dois tem a mesma cor. Então, eu acredito que o nosso espírito se reconhece, né? Ela tá de costas para ele, mas ele tá vendo ela, mas ela tá sentindo ele. Olha como ela sente a mesma energia dele. Mesmo que ela esteja de costas para ele, mas ela tá sentindo a energia dele, porque ela pode não tá vendo ele com os olhos terrenais como ele, mas ela tá vendo a energia dele, ela sente o que ele sente, ela sabe o que ele precisa trabalhar nele, ela entende sobre as energias, provavelmente e normalmente é a mulher que faz o trabalho de amor próprio primeiro que o homem. Não é necessariamente uma regra, mas às vezes a mulher, ela é alguns anos mais velha do que ele, né? Que aqui ele parece bem novinho, né, gente? Parece bem jovem. Mas ela tem uma alma antiga, né? E ele também. Só que ele terrenalmente falando, aqui na Terra, ele é mais jovem de idade mesmo. Mas a idade espiritual dos dois é igual, tá? Ui, nossa, quanta informação, né? E aí, o que eu ia falar, só voltando aqui rapidinho, quando a gente conhece essa pessoa, é aquela fase que a gente fala, que começam os espelhamentos. E aí as pessoas perguntam assim, ai Mariana, mas o que é o espelhamento realmente? Porque às vezes as pessoas não entendem o que é o espelhamento. Bom, eu deixei aqui o que eu entendo e o que eu vejo hoje por espelhamento, tá? Que eu acho que é mais ou menos assim, ó. No meu entendimento hoje, atual, o que significa espelhamento? É quando a outra pessoa faz de conta que essa outra pessoa aqui, ela tá de costas aqui, mas faz de conta que tanto faz ele ou ela. Quando a outra pessoa faz um espelhamento, né, de fato, assim, verdadeiro, tá? Imagina agora na sua frente como se ela fosse, em vez dela ser a moça, que é a noiva, como se ela fosse um espelho. Digamos que essa carta aqui fosse um espelho. Então, ela tá fazendo um espelhamento para ele. Então, o espelhamento, na verdade, ele diz respeito a essa pessoa. No caso aqui, vamos ao o exemplo dele. Então, ela faz o espelhamento. Então, digamos assim, eu tô tentando colocar em palavras, gente, mas às vezes é difícil, tá?
ela já fez o trabalho de amor próprio dela, porque é para isso que Deus une essas duas almas, para os dois fazerem um trabalho espiritual, um trabalho de amor próprio, porque Deus tem um propósito na vida dos dois juntos. Então, isso aqui é um propósito de Deus. Então você vai falar assim, uma pessoa que não é de Deus não pode ser chama gêmea? Não pode, gente. No meu entendimento, a pessoa que não tem um propósito, que Deus não tem um propósito maior em unir duas pessoas, não vai ser chama gêmea, vai ser uma pessoa kármica, por exemplo. Vai ser um kármico que ele vai parecer chama gêmea, mas não é chama gêmea, entendeu? Daí já a gente fala sobre isso. Então essa moça, ela vai fazer um espelhamento para esse rapaz. Então ele vai refletir ele mesmo no espelho, digamos, né? Aqui ele vai refletir ele mesmo no espelho e ele vai começar a enxergar dentro dele as coisas que a espiritualidade quer que ele enxergue e que ele quebre o velho eu dele e comece a construir uma nova pessoa dentro dele, um novo eu, um novo self dentro dele, tá? Então, o espelhamento no início é isso, né? Basicamente é isso. E aí, porque assim, são níveis, né? Tipo assim, aí acabou de conhecer, aí faz um espelhamento, aí ela mostra para ele, digamos assim, a primeira coisa que ele teria que eventualmente trabalhar dentro dele, mas ela, gente, entendam isso aqui é só energia, tá? Eu tô lendo aqui as energias universais, eu não tô aqui fazendo uma leitura da pessoa, para uma pessoa, estou fazendo a leitura da energia. Então, ela vai mostrar para ele o que ele tem que trabalhar no primeiro espelhamento, digamos que fosse os sentimentos dele, digamos assim, ele tá num relacionamento, num casamento, num relacionamento amoroso, num namoro, ou mesmo solteiro, só que não é feliz, ele não se sente realizado como homem nesse relacionamento, então ela vem na vida dele toda maravilhosa, toda perfeita, toda, né, como uma noiva, né, perfeita, aquela mulher perfeita, mulher completa, já trabalhou o amor próprio, ela é espiritualizada, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é uma mulher sensual, digamos que ela tá completa, e ele sentimentalmente se sente vazio por dentro nessa parte, porque ele tá vivendo um relacionamento que tá falido, como, por exemplo, normalmente, né, essa mulher também já viveu isso no passado dela, né, porque normalmente a vida dos dois é bem parecida, tá? Normalmente, gente, não quer dizer que isso é regra total, nunca usem uma leitura de tarô para definir algo na vida de vocês. Aqui, eu tô fazendo uma leitura da energia e é só um parâmetro para que você possa ter uma ideia de que existem realmente essas coisas, que você não tá doida, que você não tá doida aí, mulher, achando que você de repente está fazendo um espelhamento nesse homem e você precisa trabalhar dentro de você algumas coisas, ó, faz o contrário. Você tá olhando para ele e você precisa trabalhar dentro de você algumas coisas que você ainda não trabalhou, tá? Então, vale para as duas partes, tá bom? Vale para as duas partes, é a mesma coisa, tanto para ela quanto para ele. Isso tudo a espiritualidade faz para que a pessoa tenha consciência, né? Ter consciência dela própria, dele próprio. A espiritualidade vem
trabalha dentro dos dois ao mesmo tempo as debilidades dela, as dificuldades dela e as dificuldades dele, às vezes usando justamente o espelhamento como ferramenta de trabalhar o espírito dessas duas pessoas, tá? Para cada um vai ser diferente, né? Também esses aspectos e também cada fase é como se fosse uma evolução. Começa com algumas coisas, depois vai passando por outra fase, vai fazendo outros espelhamentos, já trabalhou, por exemplo, autoestima, aí passou um tempo, vai lá, aí acontece, o universo vem, acontece alguma coisa. Aí faz outro espelhamento, aí trabalha o lado, sei lá, um exemplo, o lado físico, por exemplo, né? A sensualidade, o corpo, emagrecer, enfim, qualquer coisa nesse sentido, tá, gente? Porque ao passar do tempo, a espiritualidade vai trazendo a consciência para cada um deles, para trabalhar dentro deles as inseguranças que eles carregam, às vezes desde criança, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, né? As sementes estelares já carregam bastante bagagem de dores desde a infância, tá? Então, isso é bem comum acontecer, tá? E aí, aquilo tudo que a chaminha não quer ver, que joga lá para debaixo do tapete, quer esconder, a espiritualidade vem e fala: não, senhor, não, senhora, vamos trabalhar aqui tudo isso, que eu tenho um plano divino para vocês, entendeu? Gente, a leitura vai ficar longa. Nossa, mas não tem problema. Vamos lá. E aí é onde que nós começamos a olhar para nós mesmos, né? Porque nós precisamos fazer as pazes com o nosso eu interno, com o nosso próprio, com o nosso amor próprio, fazer as pazes com a espiritualidade, porque quantos conflitos nós mesmos carregamos dentro de nós, né, gente? Quantas coisas mal resolvidas que a gente vai empurrando com a barriga, deixando o tempo passar, e às vezes está num relacionamento que você não é mais feliz, você está num estado da tua vida que você não é mais feliz, você está numa profissão que você não é feliz, a tua vida está toda chata, você não é feliz, você não tem mais aquela paixão de fazer as coisas, você não se sente bem nem nada. Então a espiritualidade vem, né? Vem trabalhar esse acordo, digamos assim, entre a espiritualidade e você, porque você tem que priorizar primeiro você, né? Muitas vezes as chamas, elas são pessoas empáticas, são pessoas que são muito sensíveis, são sementes estelares, extremamente sensíveis, extremamente amorosas, e onde o mundo já veio e machucou demais essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, esses adultos, e eles carregam dentro do coração deles muita mágoa, muita coisa para trabalhar, né, gente? Então a espiritualidade vem fazer esse papel, apresentando os dois, né? Eu vou deixar ele aqui assim, gente, ó, vou deixar aqui em cima. Vem apresentando os dois para que eles façam, olha, essa carta tá no meio, ó. Para que eles façam esse acordo primeiro com a espiritualidade de cada um, com o amor próprio de cada um, o que cada um aceita, o que cada um tolera, o que cada um
sente de verdade, tira as máscaras, tira a sujeira debaixo do tapete. A espiritualidade vem na vida dessas pessoas, expõe tudo, coloca os espelhos, os espelhamentos para que as pessoas vejam claramente o que precisa ser mudado, trabalhado, evoluído, certo? E por isso que às vezes tem tanta resistência, porque é um trabalho interno de cada um deles, individual, para só depois a espiritualidade juntar eles para cumprir o propósito divino, né? E por isso precisa fazer o trabalho de empoderamento, tanto do masculino quanto do feminino. Então, esse empoderamento aí, ele tem que ser trabalhado individualmente primeiro, cada um na sua tarefinha, né, de casa, e depois só que a espiritualidade vai juntar os dois. Aí, gente, tem a falsa chama gêmea, né? O famoso malandro, né? Que no meio dessa história toda sempre tem um malandro que vem, às vezes não é nem... Eu tô brincando assim, né, de vem o malandro, mas assim, às vezes não é nem um malandro, às vezes você conhece a pessoa equivocada e você acha que é chama gêmea e não tem nada de chama gêmea, normalmente é kármico. Às vezes até a pessoa com quem você estava casada lá durante muitos e muitos anos, por exemplo, e estava num casamento infeliz, tanto o homem quanto a mulher, era a pessoa kármica da vida da pessoa, né? E a pessoa não sabia, achava que estava lá dando todo o amor do mundo num relacionamento falido de anos e anos e anos, e na verdade era a pessoa kármica, né? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona, porque às vezes você pode estar num relacionamento aí de 10 anos, 5 anos, 10 anos, e você tá achando que é o amor da sua vida, só que você sente dentro de você que alguma... Sabe quando vem aquela sensação que você fala assim, meu, tem alguma coisa errada, alguma coisa não encaixa? Então, e aí você nunca ouviu a sua voz interna, e realmente existe algo que não encaixa, entendeu? Realmente existe algo que não encaixa. E é isso, é complicado, né, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque a garganta secou. Eu tô com a voz horrível, né? Ok. Eu vou dar um exemplo aqui. No meu caso, quando eu descobri essa questão de chama gêmeas, gente, eu tava passando por um momento extremamente difícil da minha vida. Foi lá no finalzinho de 2019. Eu nunca tinha ouvido falar de chama gêmea. Então, quando eu comecei a ver alguma coisa sobre chama gêmea e tal, começaram a aparecer várias sincronicidades, entendeu? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque assim, às vezes a gente acha que é uma pessoa... Porque eu vejo pela minha jornada assim, eu conheci uma pessoa, achei que era chama gêmea, mas não era. Era falsa chama gêmea, ela só veio para dar um start inicial para você dar aquele acordão. Tipo, uma pessoa chegou na sua vida, você achou que era chama gêmea, ela veio, despertou várias coisas, você começou a ver sincronicidades, começou a prestar atenção na espiritualidade, começou a prestar atenção nos sinais, nos pássaros, nas letras, nos números, em tudo. Só que essa pessoa que você conheceu não era a sua chama gêmea, digamos assim, a original, a de verdade. Era só um princípio que o universo utilizou para dar o despertar inicial da sua jornada, tá? Então aconteceu comigo, eu achei que era uma pessoa e depois eu descobri que não era, né? E aí a espiritualidade vem e faz esse trabalho, né, de ir trabalhando você com essa questão. Então, ela ensina você a soltar essa primeira pessoa, que não era a sua chama gêmea, ela faz você
liberar, porque a gente tem muita dificuldade de soltar, né, gente, a energia das pessoas, então isso também é assunto, a gente tem bastante assunto aqui, né, para outra leitura. E a espiritualidade faz a gente trabalhar dentro da gente todas essas questões, né, gente? Primeiro dentro de nós e depois a gente consegue administrar toda a parte que tá fora, né? Toda essa parte que tá fora. Deixa eu ver o que mais que eu queria passar para vocês. Aqui. Bastante coisa eu já falei. Gente, eu fiz algumas anotações aqui, porque antes de começar a leitura, é que eu gosto muito de escrever, então eu recebo bastante coisa canalizada, tá? Através da escrita. Ai, a carta não quer sair, vou pegar ela aqui. Eu recebo bastante coisa canalizada através da escrita. Eu tava aqui, tava decidindo, né, se fazia ou não fazia a leitura, e começou a vir a questão da escrita, né? E aí eu fiz algumas anotações aqui e tem bastante coisa, só que eu não vou falar tudo hoje. Vamos fazer outra leitura, senão vai ficar muito longa, né? E aí, gente, tipo assim, né? Nós mesmos, nós temos que pegar e começarmos a entender que a pessoa principal da nossa vida somos nós mesmos, a nossa criança interior, né? A gente não pode pintar a cara de palhaço para o mundo. Por quê? Porque primeiro a gente precisa amar a nossa criança primeiro, né? Respeitar a nossa criança interior, respeitar ela, respeitar, amar, não deixar ser humilhado pelas outras pessoas, pisado igual um tapete na questão, no quesito de relações amorosas, né? Porque a gente vê quanto desrespeito a gente acaba tolerando de outras pessoas, às vezes por estar num casamento. Eu tô num casamento longo, já tem filhos, tá acostumado com a pessoa, às vezes não quer largar o casamento porque tem bens em comum, ou qualquer outra coisa do gênero. Então, a gente, quando tá nessa jornada de chama gêmeas, a gente consegue entender que a nossa criança não é um palhaço e que essa criança que virou um adulto também não é um palhaço, nem do sentimento dos outros, porque os outros não respeitam o nosso sentimento, e nós também não podemos ser palhaços de nós mesmos. Nós temos que nos priorizarmos em primeiro lugar, colocar essa criança e nos fazermos felizes, né? Porque normalmente o palhaço faz feliz as outras pessoas. Só que aqui eu vejo que a gente, como chama gêmea, como semente estelar, como uma estrela brilhante lá do firmamento, a gente tem que fazer primeiro a gente mesmo feliz. O que me faz feliz, né? Muitas pessoas não sabem nem o que fazem elas felizes, então muitas pessoas não sabem nem do que gostam. Tem gente que tem dificuldade de escolher a comida que vai comer, pede para outra pessoa escolher a comida que a pessoa vai comer. A pessoa não sabe nem do que ela gosta de comer, né? Então, realmente, a gente precisa ainda aprender bastante coisa aí sobre amor próprio, sobre antes de amar o outro, amar a nós mesmos primeiro, né? Não suportar tudo de todos e deixar os outros fazer da gente, né? O palhaço aí de todas as coisas, né? Ai, gente, é isso. E o que eu queria dizer assim, ó, as chamas gêmeas, qual é um dos sentimentos assim o que eu sinto assim, nós nunca nos encaixamos no mundo, as sementes estelares, as crianças escolhidas por Deus, quem tem um propósito espiritual aqui na Terra, nós nos sentimos desencaixados, nós nos sentimos fora do padrão, fora do mundo, a gente sente demais, a gente ama demais, a gente sente, a gente é sensível, é tudo muito intenso. Então, a nossa alma, ela quer voltar para casa, né?
ela quer, a nossa alma, ela quer voltar aqui para casa, para o ninho quentinho. Ela quer voltar para outra pessoa que entende a mesma alma dela, que tem o mesmo formato da alma dela, porque às vezes o redondo não consegue encaixar no triângulo, no quadrado, igual a vela, né, gente? Eu tive que desgastar a vela para caber aqui no potinho forçadamente. Então, até que ponto vale a gente se desgastar como ser humano, como mulher, como ser humano, para caber na vida de uma outra pessoa? E às vezes essa pessoa não é a sua chama gêmea, às vezes você está enganada. Às vezes faltou você fazer o seu trabalho de amor próprio primeiro, para você entender que Deus vai te mandar a verdadeira pessoa depois que você fizer o seu trabalho de amor próprio. Entende? Então, às vezes a gente tem tantas certezas na vida e vem a espiritualidade e fala que, na verdade, a gente não tem certeza de nada, né? Vamos tirar rapidinho aqui o oráculo do coração, eu vou embaralhar assim, porque as cartas são muito grandes. Vamos ver uma mensagenzinha final aqui ao seu coração. O que o oráculo do coração quer dizer? Ele é um oráculo, na verdade, que tem várias mensagens, não é só amorosa nem nada. Ele tem várias mensagens assim para a vida. E ele é um oráculo muito lindo, muito fofo, que traz muita verdade. E vamos ver o que as cartas querem nos dizer nesse momento. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha só. Essa daqui. Vamos ver. Olha, dizer não, gente. Olha só que importante, né? É a mesma coisa de querer encaixar a vela num negócio que não cabe. É você dizer não. Ó, eu vou trazer mais pertinho para vocês verem aqui. Dá pra ver aqui que tá desgastado aqui, ó, de um lado aqui, diferente do outro. Dá pra ver? Acho que dá, né? Fui eu que cortei pra encaixar, gente, olha só. Isso tudo faz parte da energia da leitura, tá? Então, dizer não é se colocar em primeiro lugar. É saber priorizar as suas vontades e ideias. Olha só o que a gente acabou de falar. É saber priorizar as suas vontades e ideias. É não sentir egoísmo pelo fato de atender primeiro às suas necessidades. Olha que importante isso, é o que a gente olha para confirmar, assim, 100% a leitura que a gente acabou de fazer. Primeiro, você atende às suas necessidades, porque às vezes a gente se sacrifica tanto, se desgasta tanto para encaixar no outro, e o outro tá lá com o egoísmo dele, não tá nem aí para você, com o seu sofrimento, com a sua dor, com as suas vontades, com a sua necessidade. Ele deixa você passar a vontade e ele tá lá vivendo o egoísmo dele. Então você precisa se colocar, dizer não, se colocar em primeiro lugar, priorizar as suas vontades, as suas ideias, as suas necessidades. E quem é a pessoa egoísta, deixa ela lá egoísta, vivendo a vida egoísta dela. Um dia ela vai começar a entender que o egoísmo dela, além de fazer você sofrer, também fez ela mesma, a pessoa mesmo, ou ele ou ela, sofrer sozinho, né? Porque o egoísta também sofre, só que ele sofre sozinho, sofre calado. Nós que temos essa expansão de consciência, de coração, nós dividimos o nosso sofrimento sem medo de ser feliz, sem medo de dizer erramos, aprendemos com a lição que Deus quis nos ensinar e tocamos o barco em frente, né? Então dizer não é também um ato de amor. Ai, que lindo! Olha, tem o cactozinho aqui. Só que o cacto é cheio de espinhos, mas ele dá flor, né, gente? É linda a flor do cacto. Eu amo plantas, eu amo
Eu amo também. Cactos, eles são fofinhos, eles são cheios de espinhos, mas mesmo assim Deus colocou na pontinha, né? Como uma estrela de Davi, né? Deus colocou na pontinha de algo cheio de espinhos, uma flor linda, né, gente? Tá bom? Então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a mensagem tenha tocado o coração de vocês. Eu espero que tenha enviado luz ao coração de vocês, entendimento de alguma questão que vocês estavam em conflito dentro do espírito, da alma de vocês. Eu espero que essa seja, né, uma das muitas leituras, porque a gente tem bastante assunto para falar, né, gente? Sobre chama gêmea, sobre relacionamentos, amor próprio, espiritualidade mesclada na nossa vida, né? O quão importante é a gente manter a nossa espiritualidade em dia, né? E não nos deixarmos levar nem por amores falsos, nem por espiritualidade falsa, nem por nada, porque às vezes o nosso próprio eu nos engana, né? Então, deixarmos um pouquinho as certezas de lado e sabermos que estamos aqui, todos somos errantes, todos estamos aqui para aprender e buscarmos a felicidade, primeiro dentro de nós e depois espalhar essa felicidade para as outras pessoas também. Tá bom, meus amores? Muito obrigada, gratidão, um beijo no coração de todas e até a próxima leitura. Tchauzinho!